ouvindo pela primeira vez, quero dizer que para mim é uma honra aqui estar e que vamos tentar ter um ano positivo, um ano de aprendizado, né? Um ano tranquilo, mas um ano no qual eu veja o retorno de vocês. Porque se só eu falo, só eu ensino ou só eu aprendo, seria uma via de mão única. E isso não é positivo. Quando se convive pessoas com pessoas, espírito com espíritos, pessoas com espírito, é preciso que haja uma via de mão dupla. E essa via de mão dupla, ela deve mostrar aprendizado. Né? Se tem aprendizado. Se não houver aprendizado, não há por que estar aqui, perdendo meu tempo e perdendo o tempo de vocês. Eu não me apresentei, eu sou Pai Chico, sou um dos pretos velhos, discípulos de Pai João, já estou há bastante tempo nessa luta árdua aí de aprendizado, de passar por casas e casas, de terreiros em terreiros, tentando levar uma mensagem de luz. Da forma que meu orientador determina que deve ser. E estamos chegando em tempos que a palavra não é mais ouvida. Parece que os ouvidos se fecharam. Parece que as pessoas não querem aprender ouvindo. E essas ações que demonstram aí no dia a dia é um retorno de que não aprendeu. Então a primeira coisa que temos que fazer é ouvir atentamente. Ouvir e tentar colocar em prática. Para isto, eu proponho algumas metas semanais. E essas metas, ao serem seguidas, elas vão trazer algum tipo de aprendizado. A primeira meta que eu quero propor é não falar mal da vida do outro. Vamos ver se aguentam pelo menos uma semana sem falar da vida do outro. Quando for falar do outro, falar somente coisas positivas. E cada um que for falar, o outro deve lembrar. Você está infringindo a primeira diretriz que Pai Chico propôs. A fofoca, quando chega no ouvido de inteligente, ela se cala, ela acaba, ela morre. Quando chega no ouvido do maledicente, ela se expande. E ele faz questão de estar falando daquilo a todo momento, inflamando, colocando seus acréscimos, aumentando, enchendo de rancor, de mágoa, de coisas ruins, denegrindo a imagem da pessoa, fazendo com que ela se torne pior do que ela realmente é. Quando se faz fofoca, devemos lembrar que a imagem que estamos traçando daquela pessoa é a nossa imagem interna, é a nossa imagem oculta, porque percebemos no outro os defeitos que carregamos. Gostamos muito de colocar defeito nos outros e achamos que não temos. Então, esses são deveres que devemos estar atentos.
Não queira denegrir a imagem do outro de graça. É a primeira diretriz. Toda semana eu vou dar algumas diretrizes, porque as pessoas precisam de regras, as pessoas precisam de ordem, as pessoas precisam de direcionamento. Porque só falar, parece que entra num ouvido e sai no outro, não é verdade? E tudo aquilo que já foi falado aqui ou que já foi ensinado, eu tenho acesso e tenho conhecimento. Eu não vim para cá despreparado e desprevenido. Eu sei as coisas que ocorreram nessa casa, eu sei quem são as pessoas que aqui tiveram e as pessoas que aqui estão. Eu sei exatamente tudo que eu preciso saber para ter um ano de trabalho com as pessoas daqui. A primeira diretriz é essa. A segunda diretriz é a diretriz da sinceridade, da fidelidade, da verdade. É sermos verdadeiros, fiéis na verdade. É não ter 2, 3, 4 caras. É escolher a nossa melhor cara e preservar a nossa melhor cara. Tentar montar uma personalidade mais firme, mais honesta, mais verdadeira. Não é aquela pessoa que faz coisas escondidas ou que fala coisas escondidas e depois mostra-se uma outra face. Então, é ser fiel, é ser verdadeiro, é ter compromisso com a verdade. Esta é a segunda meta. A terceira meta, talvez, seja uma das mais fáceis, mas a que nunca é colocada em prática. É tentar olhar o outro sem preconceito, sem estabelecer regras para que o outro deva seguir de acordo com o teu pensamento e com a tua vontade. O outro é o outro. Cada ser é um universo único, formado de personalidade, de sensibilidade, de subjetividade, de consciência e de inconsciência. Ninguém deve achar que pode impor ao outro a sua vida, o seu padrão de comportamento e esperar que ele siga. Existem pessoas extremamente preconceituosas para com o outro. É preconceito social, que é o preconceito em relação ao pobre, ao desvalido, ao atrasado, ao ignorante, ao preconceito sexual, de acordo com a conduta sexual do outro, que podem ser inúmeras e das mais diversificadas, e o preconceito racial, que é essa questão de achar, porque é pardo, vermelho, amarelo ou negro, que se enquadra numa condição melhor do que o outro, de privilégio do que o outro. Esse corpo que temos, que vocês, no caso, têm nessa vida, é apenas um envoltório para o seu espírito. Esse corpo não vale nada. Aprenda a dar muito mais valor no teu espírito, na tua alma, nas tuas qualidades, do que nesse corpo, porque esse corpo fica doente, esse corpo, qualquer enfermidade que ele passa, ele apodrece, ele fede e ele acaba. Qualquer excremento que saia desse corpo é mal cheiroso, é incômodo, é nojento. Não pense que talvez, por ter uma aparência melhor um pouquinho do que o outro, que está num patamar mais elevado. Às vezes, aqueles que se acham tão bonitos, tão inteligentes, tão interessantes, estão muito abaixo de moralidade
do que aquele que tem uma aparência desprivilegiada, mas que tem valores, que tem condutas, que tem um padrão moral mais elevado. Se escolheram estar em doutrinas espiritualistas, tem que entender que essas doutrinas, elas são questionadoras, a que tem o objetivo de fazer com que você dê muito mais valor ao teu espírito, ao teu subjetivo do que ao teu corpo. E para que o teu espírito tenha essa evolução, essa caminhada tranquila, serena para a luz, é preciso aumentar, é preciso valorizar, é preciso entender que você é um espírito num corpo emprestado, que pode acabar de uma hora para outra. Cada um sofre por suas vaidades, sofre pelos seus defeitos, sofre pelas suas falhas morais. Ninguém é o dono da verdade. Ninguém deve julgar o outro por aquilo que você é. O outro é o outro, está naquela condição moral, está naquela condição espiritual, está naquele corpo, naquela vida que precisou nesse momento, nessa encarnação para evoluir. Cada um tinha que estar exatamente do jeito que está hoje, nessa condição, nessa vida, convivendo com essas pessoas para melhorar como ser humano, para melhorar como pessoa, para melhorar como gente. Mas temos que estar questionando quem somos nós e onde está o nosso defeito, e é ali que temos que atacar, é ali que temos que curar. Defeitos são enfermidades do espírito, e enfermidades que posteriormente vão se alastrar do espírito, do perispírito para o seu corpo. Todas as tuas doenças, os teus sofrimentos, as tuas fraquezas são frutos de tua imperfeição, de tuas inverdades, de tuas falsidades, de tuas traições, de tuas mentiras, de teus egoísmos, de teus preconceitos, de tua maledicência, enfim, de tudo que é ruim que habita em ti. É preciso deixar o sol tomar conta do teu corpo, do teu espírito e te iluminar como pessoa. Não é preciso que queira conviver com o mundo inteiro, trazer para dentro da tua casa e da tua vida. Mas é preciso que seja uma pessoa agradável, uma pessoa diplomática, uma pessoa simpática e uma pessoa que saiba tratar os outros da maneira em que precisam ser tratados. E que saiba enfrentar as situações da vida, do cotidiano, como precisam ser enfrentados, com verdade, com clareza, com honestidade. Faça para ti aquilo que faria para o outro. Não faça nada que te condene, porque nada sobre a terra fica impune. Procure fazer coisas boas, ter boas atitudes, ter boas ações, valorizar as pessoas, valorizar a tua vida, a tua casa, os teus companheiros, as tuas companheiras, os teus amigos, etc. Porque aqui é uma passagem, aqui é tudo muito rápido. Estamos começando um ano e quando chegar o final do ano, que chegar dezembro, eu gostaria de entender que cresceram, que melhoraram, que aprenderam alguma coisa durante o ano que passou. As 3 tarefas estão dadas.
A primeira tarefa, repita o Senhor para mim, qual é a primeira tarefa que eu pedi? Primeira seria... Lembra ele, moça, ajuda ele a lembrar. As 3 tarefas, isto, para essa semana. A segunda, compromisso com a verdade. Compromisso. O senhor vai escrever isso depois. Compromisso de ser fiel. Ser fiel não é só ser fiel ao companheiro e à companheira, não. É ser fiel com a verdade. Não é? Porque as pessoas que vivem juntas não podem ser mentirosas uma com as outras. Nem para com os de fora, quanto mais com os de casa, não é verdade? E a terceira, qual foi? Preconceito. O preconceito. Não é? Às vezes o senhor é vítima de um preconceito porque tem preconceito para com os outros. Então, para esta semana, eu gostaria dessas 3 tarefas, que quando vocês infringissem uma delas, que acordasse, parasse, que refreasse. Porque não adianta eu vir aqui, falar durante 1 hora e não lhes cobrar nada. Porque vocês têm que saber quem são. E cada vez que eu der uma tarefa semanal, porque eu vou dar uma tarefa semanal, 2, 3, quantas eu julgar necessárias, que eu der essa tarefa, e vocês começarem a infringir, vocês saberão quem são. E onde tem que melhorar. Onde devem melhorar. Porque não adianta ir à missa, ir ao culto, ir ao terreiro, ter uma filosofia, se isso ficar só na teoria e fugir totalmente da prática. Porque tudo é para ser colocado em prática. Tudo é para ser colocado no dia a dia, no cotidiano familiar, na convivência com as pessoas, na forma de tratar e viver com as pessoas. O meu recado está dado. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu sempre pergunto como a gente deve comportar com a sociedade, com as pessoas e a convivência. Então, sempre pergunto isso para os pretos velhos. Então, aconteceu um caso com um aparelho. Me arruma uma água, por favor. O que aconteceu? Pode falar que eu estou ouvindo. Que ela ajudou algumas pessoas a adquirir um curso. Inclusive, ela fez até trabalho com essas pessoas, que trabalhos que custariam salário mínimo. E ela fez, e essas pessoas garantiu que ajudaria ela, falou que contava com ela e tudo. E do nada, o trabalho foi concluído, já terminou o curso e não deram mais nenhuma resposta, nem Feliz Natal, nem Ano Novo. Lógico que a gente não deve esperar por isso. Então, o aparelho acredita que vai encontrar com essas pessoas ainda na faculdade. O que o senhor recomendaria para ela? Para ela fingir que está... Fingir não, para ela agir com a maior tranquilidade. Porque os frutos dela não virão dessas pessoas. Virão de outros. Outros frutos muito mais positivos. O senhor entendeu? Entendi. Não virão dessas pessoas. Tá lá. O que ela fez está escritinho lá no universo. Ah, entendi. E isso não tem perda. Esses frutos virão. A pessoa em questão, o aparelho em questão, é uma pessoa extremamente caridosa, mas extremamente sem paciência. E extremamente ferina quando quer. Não fala nada.
por isso que Porque outras propostas virão. É isso que eu tô pedindo. Muito melhores. Tua opinião por causa disso. Porque o aparelho é muito caridoso e depois, quando quer falar, quando perde a paciência e fala demais, né? Aí eu peço a taça. Não, isso vem de outro lugar. A recompensa vem de outro lugar. Inclusive, antes dela sair da aposentadoria, esse curso que ela fez vai servir muito para ela. Vai ter um acréscimo muito grande aí quando ela for afastar. Apesar do pai Preto Velho e pai Zacarias já tinha orientado, né? Sim. Observar. O que ela faz de bom para o outro, ela não perde. Vem para ela, vem para o senhor, vem para os filhos. Tanto é que tudo para vocês dá certo, não dá? Dá. Então, tem que fazer mesmo. Tem que fazer o que for bom para os outros, tem que fazer. Mas se a gente, no caso, quando nós vinha pessoas aqui, fomos orientados que nós estava atrapalhando. Fazer o bem para a pessoa não significa pôr no colo dentro de casa. Dentro de casa é família. Isso. Família que é dentro de casa. Dentro de casa é só pessoa de extrema confiança. Ninguém mais. Que nós sentimos que nós estava fazendo ao contrário, né? Não estava deixando evoluir. Né? Isso aí já passou. Tchau, acabou. Já venceu isso aí. Graças a Deus. Fernando? E não era dívida dela não, viu? Era sua. Isso eu sei. Tá? E ela detestava. Se pudesse, dava uma coça no povo. E se eu tivesse junto, eu dava também. Pai Chico, obrigada. Muito obrigada pelas palavras. O que eu quero e o que eu desejo para nós da mesa, para quem já frequentou, é saúde e emprego. E trabalhar, né? Muito com a paciência, com a língua, né? É o que vocês terão. Eu atribuo, às vezes, esse falatório falta de assunto, né? Falta de letramento. Falta de letramento. Ansiedade, a palavra. Falta de ter um assunto bom para conversar. O pai João falou isso semana passada. Né? É falta de falar, né? Isso. Aí fala dos outros, né? A gente vai estar sempre tentando controlar, voltar a estudar, voltar a ler alguma coisa, para poder ter assunto. Levantar cedo, né? Levantar cedo. Para beber café quente, né? Deitar cedo, levantar cedo. Que isso é vida de boemia. É verdade. E depois não acostuma, né? Parece que a gente levanta tarde, o cérebro da gente não registra. Cada vez mais preguiçoso. Porque ele não precisa de conexões. Por que ele vai criar novas conexões e melhorar o cognitivo se está igual ao bicho? Só come, vai no banheiro e pronto. Para quê? Que exigência ele tem para isso? Nenhuma. Não é? É verdade. O que o senhor falou também, que as palavras de hoje, as palavras bonitas, mensagens, estão tudo indo pro ralo. Ninguém quer ouvir. Estamos jogando pérola a porcos. Quando eu mandava mensagem de uma por uma das pessoas, tem uns que reclamavam que os textos eram grandes, enjoativo, sem nexo, entendeu? Porque eles queriam uma solução para a vida deles, da matéria, dos vícios. A solução é trabalhar, criar vergonha na cara. É verdade. Não pôr a promiscuidade na frente de situação nenhuma e levar a vida com seriedade. Essa que é a solução. Buscar coisa séria para ter retorno sério. Porque quem não busca já sabe o retorno. E isso que estamos nessa liderança, né? Exatamente. Para fazer um reajuste, né? E que reajuste vai ser feito? E eu tô torcendo para ser dos bravos mesmo. Bem apertado. Bem apertado. Eu peguei um pouco da escola da ditadura militar. A gente era obrigado a rezar, Pai Nosso, cantar o hino da bandeira. Será que se não fosse obrigado, aprenderia? Eu acho que a gente era mais sério. Por exemplo, se arruma um emprego. Tem gente que eu conheço que levanta 10 horas, 11 horas, e que isso é normal da vida. Se arruma um bom emprego, que precisa estar lá às 6h30.
não vai acordar cedo para esse emprego? Claro. Se quiser preservar, vai, não vai? Vai. Isso assim. Então é isso. É fazer o que é preciso. Então, Porque tem pessoas que não faz se não tiver um aperto. necessidade, né? Necessidade. Exatamente. Eu sei que vai ser difícil, mas tudo começa assim mesmo. É assim que tem que ser. Não acontece nada que não seja necessário para colocar as coisas no lugar. O povo tá louco. O povo não está contando com nada. Não. É uma população viciada, é uma população drogada, é uma população cachaceira, é uma população que não quer saber de ler, não quer saber de aprender, não quer saber de estudar, que o mínimo que sabe acha que está muito bom, que não precisa de mais nada, não entende que é questão vibracional. Está lendo, está estudando, certo? É questão vibracional. Né? Então, o que precisa acontecer? O que precisa é isso. É fechar menor de idade dentro de casa, é a polícia dar em cima para dificultar a droga, é prender, bater se for preciso, para as coisas ser colocadas no lugar. Porque, olha essas moças para a rua, não parece que tem pai, que tem mãe, a maneira que se veste, a maneira com que se comportam. É pai, mãe, filho, tudo numa verdadeira algazarra, numa verdadeira bagunça. Pai, mãe, mais velho, tem que dar exemplo. E não incentivar a fazer coisa errada. Porque o jovem por si próprio já erra demais. Já vive errando. Então ainda vai ter quem estimula mais ainda a fazer as coisas erradas. Às vezes o próprio pai é o que leva os mais exemplos dentro de casa, né? E ele tem que pagar por isso depois. Ele vai pagar muito caro por isso. O filho que vira a cabeça depois, mas se ele teve uma base boa de moralidade, de ensinamento, ele não vai perder isso. Por mais que ele conviva no mundo, ele vai saber entender como que ele deve comportar, ou principalmente saber o que é certo ou é errado. Porque a maioria das pessoas acha que tudo que é errado está certo. Está certo, e que a sociedade é que é careta, o povo que é careta, e que é incompreendido socialmente. É assim que está o mundo e as pessoas. Esses pais desajustados que não educam os filhos, e esses filhos chegam nas escolas achando que os professores é que tem que ser pai, mãe, educador, psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Não é assim. A educação é em casa. Lá é instrução, direcionamento e instrução. Agora que eu estou vendo na minha mente aqui, a importância que é a crise, né? A crise mundial, né? Isso. Porque se tem muito dinheiro, as pessoas comem muito, bebem muito. Tudo em excesso. Vira pior do que bicho, né? Pior do que bicho. Já estão pior do que bicho. As coisas vão ficar muito dificultadas. Vai ter acesso a muita coisa só muito rico. Mas é um mal necessário. Olha essas internet aí. Todo mundo tem. Até os cachorros da rua tem. E a maior parte serve para quê? Só para coisa ruim. São poucas as pessoas que pesquisam, que estudam, que aprendem, que jogam lá coisas boas. A maior parte ainda está postando o quê? Com todo respeito, bunda, sei lá o quê, achando que isso é novidade. Desde que o mundo é mundo, tem bunda, tem pênis, tem vagina, isso não é novidade, mas não. Quando as mulheres andavam muito tampadas, os homens andavam muito tampados, até podia ter alguma motivação
Agora não tem motivação para isso mais não, agora causa nojo. Isso fala dentro da psicologia. Quando alguém se propõe a essas coisas, é porque já está na faixa vibratória zerada, que não tem mais onde ir, né? Isso fala dentro da psicologia, né? Que o homem procura aquilo que é interessante, né? Exatamente. Não a coisa que é rotineira, né? Exatamente. Muito fácil, né? Então o que eu digo é isso. Que tudo vai acontecer, não digo que coloque tudo no lugar, porque isso é impossível, mas contribuir para que as coisas peguem pelo menos um rumo de moralidade, o mínimo de moralidade possível, e que aquilo que esses pais desajustados não são capazes de fazer pelo filho, as leis vão fazer. A sociedade vai fazer, as leis vão fazer. Porque se continuar nessa vibração, vamos só pegar um exemplo aqui entre vocês três. Se dependesse de vocês, seria descoberto novos remédios? Não. Seria descoberto novas metodologias de ensino? Não. Talvez. Você pesquisa muito sobre isso? Escreve sobre isso? Não. Sim. Mas eu tenho O aparelho escreve. O aparelho escreve. Sim. Seria inventado algum aparelho eletrônico para ser usado no hospital, numa doença, numa necessidade? Não. Então, e olha que vocês ainda são dos que estão um passinho na frente. Imagina os outros. Se ficar uma geração comum igual essa aí, não vai ter um médico, não vai ter um dentista, não vai ter um farmacêutico, não vai ter nenhum padeiro, para começar. Nenhum para fazer um pote de barro. Imagina o resto. Então é preciso pôr as coisas no lugar. O ideal, sabe o que seria? Aqueles internatos de antigamente, de freira, de padre, onde as meninas ficavam lá para estudar, onde os meninos ficavam lá para estudar. Isso seria o ideal. O resgate da cultura, que aí ia aprender, mesmo que não quisesse aprender, tinha tempo. Naquele tempo ocioso ia aprender alguma coisa. Tá certo? Já está acontecendo na cidade que nós tivemos pouco tempo, no Beira-Mar, não tinha profissionais na cidade. Não tinha enfermeiro, porque não tem ninguém formado na cidade. Todos que vêm são de fora, de outros estados, que procuram e vão para lá morar. Por quê? Porque as pessoas lá só querem ficar dentro d'água, bebendo cachaça. Quer ver a hora que estica os cambitos lá, quem vai acudir, né? Quem vai socorrer, né? Quem vai costurar a perna, cortar, isso, né? Isso. Então é isso que vocês têm que ter o entendimento. Eu tive analisando. E rezar pelos que estão no poder, para que eles coloquem leis que sejam rígidas, mas que protejam nossos jovens, que protejam nossos adolescentes, que protejam nossas mulheres, que protejam as pessoas que precisam de proteção. Por quê? Porque se os pais não dão conta, alguém tem que dar conta de pôr esse povo no rumo certo. Verdade. Né? Não fica torcendo contra o homem e praguejando, não. Envia vibração positiva porque precisa disso. Precisa. A não ser que vocês queiram ver as nossas meninas todas prostitutas com filhos no colo. 1, 2, 3 filhos solteiros aí. Cada um de um pai diferente, sem nem saber quem que é o pai. E pôr criança no mundo para sofrer e continuar nesse ciclo de desajuste. Que os nossos meninos se tornem viciados, se tornem ladrões, não queiram trabalhar, malandro e por aí vai. Isso é ter uma caridade, né? Porque poderia ser uma catástrofe, né? Poderia ser uma guerra, né? Então vão ter a oportunidade. E vocês, no que depender de vocês, que tenha muita rigidez. Principalmente a moça e o aparelho que trabalham com criança, com adolescente, que sejam rígidos, que sejam exigentes, que cobrem comportamento, moralidade, mesmo que vocês não tenham tanto, mas que cobre deles.
para eles serem melhor do que vocês são. Entenderam? Entendi. Vocês entenderam a necessidade de tudo que está acontecendo? Aham. Qual a família que vocês conhecem que não tem uma mãe solteira? Nossa, Um filho viciado. Um filho viciado. Não é? Qual a família que vocês conhecem que não tem um malandro, que não gosta de trabalhar? Tem um homem de 40 anos, 50 anos, que acha que é adolescente, Acha, né? que tem que viver nas coisas do pai. Deixa achar, esse ano o pai vai. Eu sei o que eu tô falando. Sei, lógico. Você acha que eu venho pra cá despreparado? Bom, então é só. Como que é a tua fisionomia pra mim pôr lá no programa? Eu sou miúdo, sou baixinho, mas sou gordinho. Aham. Sou gordinho, do cabelo para trás, do cabelo afro, gosto de um bigodinho branco, de uma barbinha branca. Mas não sou grande igual os outros, sou miúdo. A tua voz parece que o senhor é grande. Parece, né? É. Que eu falo forte, né? Não, é porque eu não imponho com o tamanho, então eu tenho que impor na voz. Então tem uma semelhança com a parede. Ah, é? Mas que toda baixinha é braba, né? Isso. Não é verdade? Eu tenho que impor, né? Tá certo. Eu vou dar passagem pro povo aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E aí, gostaram do ano? Gostei. Gostando. É brabo. É? É bravo, mas não é assim, quer dizer, tem que ser bravo, né? Esse povo nosso, tipo nós assim, meio escravo, né? Pra mim não precisa ser não, porque eu sou ótimo, perfeito. Fala que não. Marabu? É Marabu hoje, né? Sim. Então. Mas lá, até lá nos umbrais dos seus senhores, também... Existe lei, ordem, disciplina. E postura. E postura. Essas lambanças que vão pra lá, fica lá enterrado na lama uns 100 anos para aprender. Você acha que quem tem alguma coisa a oferecer vai ficar lá no vale, enterrado na lama, gritando, com frio, esfarrapado, comendo bicho? Vai para lá quem não tem nada a oferecer, os viciados, os cachaceiros, e por aí vai, os totalmente desmotivados de tudo. Os abaixo de bicho, né? Isso, que é a maioria, né? Então eu vejo que até lá cobra postura, cobra lei, cobra regra, cobra verdade. Exatamente. Né? Lá vocês não mentem uns aos outros, honram uns aos outros. A palavra vale mais. A palavra mais está muito além da terra, né? Infelizmente, né? Não estou falando da terra bonita, estou falando do povo da terra. Né? Isso. A Terra é um planeta de expiação. Quando se tornar um planeta de regeneração, vão acabar esses vícios. Praticamente acabando esses vícios, acabam as doenças. É verdade. Né? E acaba esse ciclo, né? Isso, então as pessoas aqui vão viver harmoniosamente em paz, bem diferente. Por isso que tem religiões que falam que vai viver aqui na Terra. Não é que vai viver, mas aqueles que reencarnarem aqui na Terra, quando for um planeta de regeneração, vai estar mais tranquilex, né? Você acha que uns 300 anos ou menos? É por aí. Por aí. Por aí, né? Espero que o senhor esteja aí. Aqui na Terra? Não, tô lá. Posso até vir a passeio, né? Mas não quero viver aqui na Terra, mas não. Não? Não, pra que isso? De regeneração também, você vai querer viver? Não sei se eu tô regenerado o suficiente pra vir, né? Eu acho que tá. Será? Eu acho que Mas tá. eu gosto de trabalhar na sombra. Eu sou o ser da sombra. Enquanto eu puder ficar lá, eu vou ficar. Na Legião dos Anjos, tudo é necessário. Sim, então. Não existe nem o mal nem o bem. Eu como anjo, né? Isso. Você entendeu o que quis dizer, né? Sim, totalmente. Queria agradecer pelo ano que passou, pelo começo desse ano. Mais uma coisa eu vou falar, esse ano o povo vai ficar menos sufocado,
O povo vai trabalhar, o povo vai ter salário, vai estar tranquilo, mas faz o pé de meia aí, não vai gastando com bobagem não, faz o pé de meia. Uma hora pode precisar, né? Isso. Se o senhor tiver alguma coisa a receber, ó, não gasta. Tá certo? Certo. Não gasta. Entendi. Oi, senhora Rose. Oi, boa noite. Tudo bem? Você tem algum aconselhamento para mim, para esse mês, para esse ano? Não sei, estou te pedindo. Sim, o aconselhamento que eu tenho para você, minha querida, é fazer teu pé de meia e cair fora de lá. Sim, sim. E trabalhar na tua vida, na tua profissão, muito cautelosa, muito tranquila, né? Não, mas não deixar que as coisas baixas interfira na tua vida, interfira na tua felicidade. Sim, sim. Não deixa as pessoas colocar esperança no você, não. Onde não tem. Onde não há, tá? Então, tenha muita maturidade, tenha muita tranquilidade e não deixe que nada atrapalhe a sua vida profissional, que é o de mais importante para você. Sim, é importante para mim. Eu vejo a hora do telefone tocar. Vai tocar. E, Tomara, o que a gente vai fazer com aquela mulher lá, com essa amiga minha que tá assediada também, igual a mim, tá na mesma situação, vive ligando para mim, toda hora, o que eu faço? Fica chorando todo mundo não quer ela, tá humilhando, isso, aquilo. O que eu faço? Não tem mais o que fazer. Ela é viciada? Então não tem o que você fazer. Não, eu vou pôr, né? Mas o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Não sou eu, é essa amiga minha. Eu sei que não é você. Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: essas pessoas, a cabeça não funciona normalmente igual dos outros, não. É cheio de neuro, é cheio de psicose. Se do jeito que tá, ela vai se suicidar. Ué, minha filha, se suicidar, o que você pode fazer? O certo para ela era internar. Para voltar o emocional dela, entendeu? A Aparelho deu uns trabalhinhos aí esses dias? Deu trabalho não, deu? Na virada do ano? Um pouco. Deu trabalho? Deu nada, eu tava junto com ela só tava alegre. Né? Não é? Não, eu fiquei com medo de outras coisas, né? Você ficou com medo do que? Dos bichão? Até muito inimigo, né? Não tem perigo, não. Eu tava junto. Falei pra você que eu tava junto, não falei? Falou. Então, não tem perigo, não. Mas ela vomitou também e eu fiquei com medo disso. Mas faz mal, né? Sabe? Faz mal, ela não pode, fiquei né? com medo disso também. Ela não pode mais, né? Só de leve, de vez em quando. Mas cachaceiro não pode provar a primeira dose. Não pode provar, né? Aí depois vai longe, né? Depois não quer parar, né? Mas eu queria agradecer pelo ano novo, foi muito bom. Foi ótimo, né? Foi ótimo. A gente foi juntando os miúdos daqui, miúdos de lá. E deu tudo certo. E deu tudo certo, né? Eu fiquei com medo de não ter o que fazer, né? Não, mas estava tudo certinho. Mas estava muito bom. Vocês não comeram nem o que tinha, né? Não deu conta nem de comer o que tinha. Não deu conta. Pus lá a cerveja para vocês, lá tudo que tinha na mesa, pus lá para vocês também. Eu gostei muito, nós gostamos muito e nós agradecemos. E nos colocamos à disposição para estar aqui o ano inteiro, a vida inteira, o resto da vida. E na outra também. Mas eu não me pergunte, qual foi a minha última morte? Porque eu tenho medo de morrer tão grande. Eu acho que às vezes eu não posso estar perto, não sei. Não está perto, não. Pode ficar sossegada. A tua última morte foi afogada. Você foi afogada. Mas era homem ou mulher? O gênero? Você era mulher. Eu tenho muito medo dela, eu acho que deve ter sido uma morte muito sofrida. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo da morte, não tem? Você tem? Tem. Tem? Você tem medo do quê? De morrer. De doer. De doer, de morrer. Morrer até que não, mas o momento da morte, porque queima, né? A pele vai queimando assim. Vai pegando fogo. Necrosando. Aquela amiga do Aparelho, o filho dela foi espancado esses dias. Nossa. E o rapaz continua abusando com os traficantes. Eu queria pedir que
se for acontecer, que não seja menos a menos, pelo menos não causasse tanto terror assim. Sim. Ele não pode sair. Ele não está saindo, porque ele está com muito medo. Enquanto ele não pagar, ele não pode pôr cara na rua. Então, Que eles vão pegar ele. eu sei que vão. Eles vão pegar ele. Ele afrontou muito, ameaçou muita gente. Se nem sabe usar um canivete. A mãe é culpada. A mãe dava muito dinheiro para ele. E mente, né? Mente. Mentira. Ela tem muito déficit de personalidade também, né? Nossa, Tem muito mas- problema emocional, psicológico também. E esse filho é a paixão da vida dela, né? É. Então é só, né? Vamos pela sombra. Pedir limpeza na casa. E axé pra mim, esse maravilhoso. Axé pra todo mundo. Pra casa, pra arrasar. Colocando mais uma vez à disposição, agradecendo por tratar de mim, por me respeitar, por me considerar e colocando a minha ajuda sempre à disposição e sempre estar junto aí cooperando. É o Pai Chico? Não. Zé. Seu Zé? Ah, seu Zé. É que você não tirou o chapéu. Esqueci, né? Seu Zé é axé amanhã pra mim, seu Zé. Axé, minha filha, Pra mim me axé. protege aquelas mulheres de olhos de cruz, parece que sempre. Começou, né? Falar o que o velho pediu pra mim. Não ganhei. Fala assim, olhos de princesa. Olhos de princesa, seu Zé. Vou falar quando a gente tem uma estratégia que ensinou, quando a gente vai falar mal de alguém, a gente fala ao Mas ela contrário. da interpretação do olho da cruz, gente. Então, Vai de pessoa pra pessoa, às vezes o olho é hoje dela. do boleto, alguma Me coisa. engana que eu gosto. Seu Zé, não ganhamos na loteria, mas espero que Mas vocês são privilegiados, têm a casa, vivem Né? bem, são verdadeiros, têm saúde, não é? Tem muita coisa boa. ganhou muita coisa em outras loterias, né? Ganhou muita coisa. E continua ganhando. E continua ganhando. Quero pedir tua proteção e quando a gente receber, eu vou estar sempre fazendo. Não vou poder fazer toda semana, mas quando receber, Agradeço. vou estar fazendo. Voltando, para mim foi um prazer aqui estar. Desejo para todos uma boa semana, muita saúde, muita paz, muita alegria e cumpram os 3 itens que eu pedi. Tá certo? Tá certo. Então, tenham uma boa noite. Boa Pode noite. rezar. Vocês gostam de rezar no fim, né? Gostei. Pode rezar. Nossa. Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Assim seja. Amém. Assim seja.